Se sua vida está bagunçada, primeira oração. Vai te aproximar do Espírito Santo e colocar tudo no lugar. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Hoje eu quero falar diretamente ao seu coração, sem rodeios, sem demora, sem distrações. Porque se você clicou neste vídeo, é muito provável que algo dentro de você esteja gritando por ajuda. Talvez você esteja vivendo um período em que tudo parece fora de ordem. Emoções descontroladas, pensamentos confusos, vida espiritual fria, relacionamentos abalados, problemas acumulados, portas fechadas, decisões difíceis. Como se a vida estivesse bagunçada em todas as áreas ao mesmo tempo. E quando a vida fica assim, a alma sente o peso, o cansaço aumenta, a mente se perde, a fé enfraquece. E o coração começa a perguntar em silêncio: Deus, o que está acontecendo comigo? Por que tudo parece tão pesado? Por que eu não consigo colocar nada no lugar? Se essa pergunta tem rondado sua mente, então ouça com atenção o que vou te dizer agora. Há uma única oração, simples, profunda e transformadora, que pode te aproximar do Espírito Santo e começar a colocar tudo no lugar. Sim, é exatamente isso. Uma oração. Uma frase capaz de abrir portas que estavam fechadas, de reorganizar pensamentos confusos, de acalmar tempestades emocionais, de restaurar a paz espiritual e de trazer de volta a direção que você perdeu pelo caminho. E eu já quero te pedir algo agora, sem esperar o final. Se você crê que Deus vai falar com você hoje, escreva nos comentários: Espírito Santo, arruma minha vida. Esse ato simples é mais do que um comentário, é uma declaração espiritual. É como se você estivesse dizendo: Senhor, eu estou abrindo meu coração. Eu quero aprender, eu quero ser restaurado, eu quero voltar para o centro da tua presença. Agora preste muita atenção. Essa oração não é uma frase mágica, não é amuleto, não é fórmula escondida. Ela é uma chave espiritual. Uma chave que só funciona quando o coração está sincero, quebrantado e aberto para o Espírito Santo. E ao longo desse vídeo, você vai entender por que ela funciona, como ela funciona e o que ela é capaz de transformar dentro de você. Mas antes de revelar essa oração, você precisa entender algo muito importante. A bagunça que você está enfrentando não é apenas externa, é espiritual. Não é só desorganização da rotina, não é só acúmulo de problemas, não é só pressão emocional. Existe algo mais profundo acontecendo, e o Espírito Santo quer colocar tudo no lugar a partir de dentro, não de fora. E talvez você esteja vivendo exatamente isso, tentando arrumar a vida com forças humanas, tentando resolver tudo sozinho, tentando controlar o que não pode controlar, tentando consertar áreas que só o Espírito Santo pode transformar. E é por isso que, quanto mais você tenta, mais cansado fica. Quanto mais se esforça, mais frustrado se sente. Quanto mais tenta organizar, mais bagunçado parece. Mas hoje pode ser o ponto de virada. Hoje o Espírito Santo quer te mostrar que existe um caminho, existe uma porta, existe uma direção. E essa direção começa com uma única oração que muda a atmosfera do coração e realinha sua alma com a vontade de Deus. E antes de prosseguir, deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Não responda com os lábios, responda com a alma. Você está disposto a deixar o Espírito Santo arrumar sua vida? Você está disposto a entregar o controle? Você está disposto a permitir que Ele toque áreas que você tentou esconder, áreas que você cansou de tentar resolver sozinho? Se a resposta for sim, então diga baixinho, aí onde você está: Espírito Santo, eu permito. Porque esse é o início da transformação.
O Espírito Santo nunca invade, ele só entra onde é convidado. Ele não reorganiza o que você não entrega. Ele não cura o que você não expõe. Ele não restaura o que você não admite que está quebrado. E aqui vai mais um convite. Se você conhece alguém que está vivendo uma bagunça emocional, espiritual ou familiar, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Muitas vezes somos instrumentos de restauração na vida de alguém, e Deus usa nossos pequenos gestos para tocar grandes áreas na alma de outro. Agora respire fundo, acalme sua mente, distancie-se do barulho ao redor, ainda que seja por alguns minutos. O Espírito Santo está prestes a te conduzir a uma compreensão profunda sobre o que está acontecendo dentro de você. E lembre-se, tudo começa com uma oração. A chave que Deus vai colocar nas suas mãos hoje pode literalmente reorganizar sua alma. Prepare-se. O Espírito Santo está se aproximando. Por que sua vida está fora do eixo espiritual? Antes de revelarmos a oração capaz de reorganizar sua alma, é fundamental entender por que a sua vida chegou a esse ponto de bagunça. Nada na vida espiritual acontece sem causa. Toda bagunça externa é reflexo de uma desordem interna. E toda desordem interna é, antes de tudo, espiritual. A maioria das pessoas acredita que sua vida está confusa por causa das circunstâncias. Mas, na verdade, são as circunstâncias que ficam confusas porque a vida interior perdeu o lugar correto. E talvez você nunca tenha percebido isso. Mas o Espírito Santo trouxe você para este vídeo justamente para revelar o que está por trás da confusão, do cansaço, das decisões erradas, das emoções instáveis e das áreas da sua vida que parecem não se encaixar mais. Hoje você vai entender o que está por trás da bagunça e por que ela não se resolve enquanto a alma não se realinha com o Espírito Santo. Primeiro, é importante dizer que a vida se torna bagunçada quando você tenta viver sem direção. Quando você tenta controlar tudo com a força dos próprios braços. Quando a mente fica cheia demais, o coração cheio demais, a agenda cheia demais e o espírito vazio. A bagunça começa no silêncio da alma, na falta de escuta, na ausência de sensibilidade, no distanciamento da presença de Deus. E quando você se afasta do Espírito Santo, mesmo que levemente, tudo começa a sair do eixo. Não é de uma vez, é aos poucos, de forma gradual, silenciosa, sutil. Você continua vivendo, continua trabalhando, continua tentando, mas dentro de você uma sensação de desorganização começa a crescer. A vida fica pesada porque a alma ficou desordenada. Veja como esse processo costuma acontecer. Primeiro, você perde a sensibilidade espiritual. As coisas não te tocam mais como antes. A palavra não aquece, a oração não emociona, o louvor não penetra. Não há pecado aparente, há apenas frieza. Depois, você começa a perder o foco espiritual. Não sabe mais para onde está indo, não enxerga com clareza. Seus pensamentos ficam acelerados, seu discernimento enfraquece. Em seguida, vem a desorganização emocional. A mente se enche de preocupações, a ansiedade cresce, o medo se infiltra, o coração se torna inquieto. Logo depois, a vida externa começa a refletir isso. Portas travam, relacionamentos se desgastam, decisões são tomadas no impulso, erros se repetem. Por fim, você olha ao redor e pensa: minha vida está uma bagunça. Mas a bagunça não começou fora, começou dentro, começou no espírito. E aqui está uma verdade profunda. Nada na sua vida volta para o lugar até que o Espírito Santo volte para o centro. Você pode tentar organizar a rotina, as finanças, as emoções, os relacionamentos, mas enquanto o coração estiver desalinhado, tudo continuará fora do lugar. A bagunça espiritual acontece quando você tenta controlar o que deveria entregar. Você tenta resolver o que só Deus pode ordenar.
Você tenta viver no ritmo da sua força e não na força do Espírito. Você tenta preencher vazios com coisas, pessoas, distrações e não com a presença de Deus. A verdade é dura, mas libertadora. Quando o Espírito Santo não guia a vida se perde. E se você está vivendo essa bagunça agora, isso não significa que você fracassou. Significa que você está sendo chamado. O Espírito Santo está te chamando de volta à ordem, de volta ao centro, de volta ao propósito, de volta à presença. Muitas pessoas pensam que bagunça espiritual é culpa de ataques, inveja, opressão ou falta de sorte. Mas, muitas vezes, a verdadeira causa é muito mais simples. O Espírito Santo perdeu espaço dentro de você. E tudo que perde a presença dele, perde também o equilíbrio. Mas aqui está a boa notícia. O Espírito Santo nunca se afastou de você. Nunca. Nem por um dia, nem por um segundo. Ele apenas está aguardando você convidá-lo novamente para organizar o caos interior. Porque onde ele entra, a ordem volta. Onde ele toca, a paz retorna. Onde ele guia, a vida flui. E talvez você esteja sentindo isso agora. Um alívio, uma esperança, uma consciência nova de que sua vida pode sim voltar ao lugar. E vai voltar. O Espírito Santo está começando uma obra profunda em você. E esta obra começa justamente na área mais desorganizada do seu ser, o coração. Mas antes de revelar qual é a oração que inicia esse processo, quero pedir que você escreva nos comentários: Espírito Santo, organiza minha alma. Esse ato é espiritual. É como abrir a porta para ele entrar. Agora que você já entende por que a vida saiu do eixo, o próximo passo é descobrir como o Espírito Santo reage quando alguém entrega a bagunça para ele. E isso será revelado no próximo capítulo. Como Deus age quando a vida parece fora de controle. Quando a vida está bagunçada, a primeira sensação que normalmente surge é a de que tudo saiu do controle. E talvez seja exatamente isso que você tem sentido, como se nada mais estivesse nas suas mãos, como se você não tivesse domínio sobre os próprios pensamentos, sobre o próprio tempo, sobre as próprias emoções. Essa sensação é angustiante, pesada, sufocante. Mas existe uma verdade que o Espírito Santo quer te revelar hoje. Quando a sua vida parece fora de controle, é aí que Deus começa a agir. Você pode até não perceber agora, mas enquanto tudo está confuso, o Espírito Santo está trabalhando nos bastidores da sua alma. Ele está movendo coisas que você não vê, organizando áreas que você não entende, desfazendo nós que você nem sabia que existiam. O caos que você enxerga não é a ausência de Deus. Muitas vezes é o processo de Deus colocando cada coisa no lugar certo. Mas por que esse processo parece tão doloroso? Por que o movimento do Espírito muitas vezes se parece com confusão? Por que Deus não organiza tudo imediatamente sem que você passe por esse caminho desconfortável? A resposta é profunda, porque antes de colocar as coisas no lugar na sua vida, o Espírito Santo precisa recolocar você no lugar certo dentro de Deus. Veja como isso acontece. A bagunça expõe onde está a sua confiança. Quando tudo está desalinhado, você descobre que estava apoiado demais em coisas que não sustentam. Pessoas, circunstâncias, força própria, soluções humanas, tudo isso falha. E no momento em que falha, o Espírito Santo te chama para colocar a confiança no único que não muda. O caos revela o que você não conseguiu ver quando estava tudo bem demais. Muitas vezes, quando a vida está organizada por fora, o coração está desorganizado por dentro. Mas ninguém percebe. A bagunça externa revela a bagunça interna que precisa ser tratada. A confusão te empurra para o colo de Deus. Se você estivesse forte demais, organizado demais, autossuficiente demais, talvez nunca buscasse o Espírito Santo com profundidade. Mas quando tudo sai do lugar,
você finalmente abre espaço para ele entrar. A crise te coloca na rota do propósito. Pode parecer estranho, mas muitos propósitos nascem do caos. Muitos recomeços surgem depois de uma queda. Muitas direções divinas aparecem quando a vida humana perde direção. O Espírito Santo trabalha exatamente nesse espaço, entre o que você não entende e o que Deus está preparando. E aqui está algo precioso que você precisa guardar no coração. A bagunça que você vê não é a mesma bagunça que Deus vê. Aos seus olhos, tudo está desorganizado. Aos olhos dele, tudo está sendo reorganizado. Quando ele permite que certas coisas saiam do seu controle, é porque ele está tirando elas das suas mãos para colocar nas mãos dele. Você queria resolver tudo sozinho. Ele queria resolver tudo com você. Mas como você não o deixou entrar, ele permitiu que a bagunça revelasse a necessidade dele. A vida fica fora do controle humano para voltar para o controle divino. E é nesse exato momento da sua jornada que uma oração se torna poderosa. Porque essa oração não é só um pedido, é uma rendição. Não é apenas um clamor, é uma reorganização espiritual. Ela coloca você no lugar certo diante de Deus. E quando você se posiciona no lugar certo, o Espírito Santo começa a fazer aquilo que só Ele pode fazer. Mas antes de revelar a oração, é importante que você entenda como o Espírito Santo se move nesse processo de recolocar tudo no lugar. Veja o que ele faz. Ele acalma a alma antes de acalmar a vida. Você quer que as circunstâncias mudem, mas ele quer mudar você primeiro. Ele organiza os pensamentos antes de organizar os caminhos. A mente precisa ser alinhada para que as decisões sejam alinhadas. Ele restaura a paz antes de restaurar o ambiente. Sem paz, nada se sustenta. Ele te aproxima dele antes de aproximar as soluções de você. Porque o maior milagre não é a resposta, é a presença. E talvez você esteja sentindo esse movimento agora. Não uma solução imediata, mas um acalmar da alma. Não uma porta aberta, mas um fardo aliviado. Não uma resposta clara, mas uma certeza suave de que Deus está aqui. Isso é o Espírito Santo movendo o invisível. E para confirmar esse movimento, eu quero que você escreva agora nos comentários: Espírito Santo, toma o controle. Esse ato é espiritual. Quando você declara isso, o céu responde. A ordem começa a ser estabelecida. Agora que você já compreendeu o movimento de Deus na bagunça, está preparado para o próximo passo. Descobrir o que é essa oração e por que ela tem poder para colocar sua vida no eixo novamente. O Espírito que organiza. Porque só Ele consegue colocar sua vida no lugar. Para entender por que uma única oração pode reorganizar sua vida inteira, você precisa antes compreender quem é o responsável por colocar tudo no lugar dentro de você, o Espírito Santo. Ele não é apenas uma força que te fortalece nos momentos difíceis. Ele não é apenas um consolador quando você chora. Ele não é apenas uma presença que se manifesta nos cultos. O Espírito Santo é o organizador da alma, o arquiteto do propósito, o guia da jornada, o alinhador da vida interior. Não há bagunça emocional, espiritual, mental ou até física que ele não consiga reordenar. E sabe por quê? Porque ele conhece todas as peças do quebra-cabeça da sua vida. Ele sabe onde cada peça deveria estar. Ele sabe o que você perdeu, o que você guardou, o que você escondeu, o que você tentou resolver sozinho e o que você não conseguiu. Ele sabe o que você precisa esquecer, o que você precisa lembrar, o que precisa mudar, o que precisa recomeçar. Quando suas forças acabam, as dele começam. Quando suas tentativas falham, a direção dele se torna clara. Quando sua vida fica confusa, o plano dele se revela. O Espírito Santo vê o que você não vê.
Ele enxerga a sua história inteira de cima, enquanto você só consegue ver o trecho onde está pisando. Por isso, ele consegue colocar tudo no lugar, porque ele tem a visão completa. E aqui está algo ainda mais profundo. A vida só entra em ordem quando o coração entra em obediência. Muitas vezes você quer que Deus organize sua vida externa, mas o Espírito Santo quer organizar primeiro sua vida interna. Porque nenhuma organização exterior se sustenta se o interior estiver em ruínas. Ele não arruma apenas circunstâncias, ele arruma intenções. Ele não ajusta apenas caminhos, ele ajusta atitudes. Ele não coloca só coisas no lugar, ele coloca sentimentos, pensamentos, percepções, prioridades no devido espaço. E ele faz isso porque te ama. Veja como o Espírito Santo organiza a alma, ele revela o que você não percebeu. Coisas que viraram rotina, atitudes que entraram no automático, comportamentos que você normalizou. Tudo isso, o Espírito Santo traz à luz quando quer te reordenar. Ele silencia vozes internas que te confundem. A ansiedade, o medo, a culpa, a comparação, tudo isso produz ruído. E nesse ruído você perde o senso de direção. Mas o Espírito Santo silencia essas vozes para que você volte a ouvir a voz dele. Ele devolve a sensibilidade espiritual que o caos roubou. Você volta a sentir paz, volta a sentir fé, volta a sentir esperança, volta a sentir Deus. Ele reorganiza prioridades. O que antes era urgente deixa de ser importante. O que antes era peso deixa de ser sua responsabilidade. O que antes te controlava perde a força. Ele recoloca Deus no centro, e quando Deus está no centro, tudo mais gira no ritmo certo. Ele sela áreas feridas. Bagunça emocional muitas vezes nasce de feridas não tratadas. O Espírito Santo cura cicatrizes internas que você ignorou, adiou ou tentou resolver do seu jeito. Ele prepara seus passos para o próximo capítulo da sua vida. Nada que o Espírito Santo arruma é temporário. Tudo é permanente. A obra dele é completa, profunda, espiritual e definitiva. Mas há algo fundamental que você precisa entender. O Espírito Santo só arruma o que você entrega. Ele não invade, ele não força, ele não empurra, ele não destrói sua liberdade. Ele espera ser convidado. E é por isso que tantas vidas continuam bagunçadas. Não porque Deus não quer agir, mas porque as pessoas não entregam o suficiente para que ele possa agir. Você talvez tenha entregue suas necessidades, mas não entregou seu coração. Entregou suas dores, mas não entregou suas decisões. Entregou seus problemas, mas não entregou sua vontade. Entregou o que te incomoda, mas não entregou o que te controla. O Espírito Santo só organiza completamente quando a entrega é completa. E talvez você esteja pensando agora, mas eu não sei como entregar tudo. Eu não sei por onde começar. Eu não sei como abrir espaço interior. É aqui que entra a beleza de Deus. Você não precisa saber entregar. Você só precisa estar disposto. E o Espírito Santo faz o resto. Por isso a oração que você aprenderá neste vídeo funciona tão profundamente, porque ela é uma oração de abertura, uma oração de rendição, uma oração que escancara portas internas, uma oração que coloca você no lugar de dependência e coloca o Espírito Santo no lugar de liderança. Mas antes de revelar essa oração, preciso pedir que você escreva nos comentários: Espírito Santo, eu te entrego tudo. Essa frase simples é um passo enorme na vida espiritual. Ela prepara a sua alma para receber o que vem a seguir. Agora que você entende que só o Espírito Santo pode organizar sua vida, está pronto para descobrir a oração que abre o caminho para ele fazer isso. A oração que restaura. A frase simples que inicia a reorganização espiritual. Chegamos ao coração desta mensagem. Tudo o que você ouviu até agora não foi apenas explicação, foi preparação.
O Espírito Santo estava preparando o terreno da sua alma para este momento. A bagunça que você está vivendo, a confusão interna, a falta de direção, o cansaço emocional, o desânimo espiritual. Tudo isso tem uma raiz que não pode ser tratada com disciplina humana, nem com força própria, nem com simples conselhos. A ordem que sua vida precisa só pode vir do alto, e ela começa com uma entrega verdadeira. Existe uma oração que inaugura esse processo de reorganização espiritual. Não é uma frase curta, não é uma fórmula, não é uma expressão bonita. É uma oração de rendição profunda e honesta que abre espaço para que o Espírito Santo finalmente coloque tudo no lugar dentro de você. Antes de revelá-la, eu preciso que você entenda algo essencial. Deus não transforma o que você ainda está tentando controlar. A vida só se alinha quando a alma se rende. E por isso, esta oração não é apenas algo que você diz. É algo que você oferece. É uma chave que abre portas internas que você manteve fechadas por muito tempo. É a confissão que libera o Espírito Santo para agir em áreas que você jamais conseguiu resolver sozinho. É a oração que toca exatamente onde dói, onde falta, onde pesa, e ali ele começa a reordenar. Agora, antes de orarmos juntos, eu quero que você respire fundo e permita que o Espírito Santo se aproxime de você. Ele está aí. Ele está ouvindo seu coração antes mesmo de ouvir sua voz. Ele conhece seus medos, suas batalhas silenciosas, suas noites mal dormidas, seus pensamentos que ninguém conhece. E é com base nisso que ele te convida agora para uma entrega real. Se puder, coloque a mão no coração e abra sua alma para esta oração. Ela não é curta, ela não é superficial, ela é profunda, e se for dita com sinceridade, ela muda tudo. Ore comigo. Espírito Santo, eu chego diante de ti cansado, confuso e sem forças. Eu reconheço que a minha vida saiu do meu controle. Eu tentei organizar tudo sozinho. Tentei ser forte, tentei carregar pesos que não eram meus. Mas hoje eu admito, eu não consigo mais. Eu preciso de ti. Arruma o que está bagunçado dentro de mim. Acalma o que está inquieto. Silencia o que me atormenta. Cura o que me fere. Reorganiza meus pensamentos, minhas emoções, meus sentimentos. Tira de mim tudo aquilo que não vem de ti e devolve ao meu coração aquilo que eu perdi pelo caminho. A paz, a direção, a sensibilidade à tua presença. Espírito Santo, entra nos lugares do meu coração que eu escondi por medo, vergonha ou orgulho. Toca nas áreas que ficaram desordenadas. Retira de mim o que passou do tempo, o que me impede de avançar, o que me prende ao caos. Eu te entrego minha mente, minhas decisões, meus relacionamentos, meu futuro, minha história, minhas dores, meus limites. Eu entrego tudo. Coloca cada coisa no lugar certo. Coloca-me no lugar certo. Guia meus passos, alinha meus caminhos, ilumina minhas escolhas. Restaura meu interior para que minha vida exterior seja transformada. Espírito Santo, eu não quero apenas ajuda, eu quero mudança. Eu não quero apenas alívio, eu quero ordem. Eu não quero apenas sobreviver, eu quero viver no centro da tua vontade. Então, por favor, organiza minha alma, reestrutura meu coração e faz em mim o que só o Senhor pode fazer. Eu te recebo, eu te permito, eu te desejo, fica comigo e permanece em mim. Amém. Respire, deixe essa oração penetrar dentro de você. Essa não foi apenas uma repetição. Foi um ato de entrega. E quando alguém se entrega dessa forma, o Espírito Santo imediatamente começa a agir. É como se ele dissesse: agora eu posso trabalhar, agora eu posso colocar tudo no lugar. Talvez você esteja sentindo algo agora. Um alívio, um calor, um choro inesperado, uma luz dentro da mente, uma paz te envolvendo.
Isso não é psicológico, não é emoção, é resposta. O Espírito Santo está começando a mover coisas interiores que estavam paradas. Está tocando áreas que você achava que estavam mortas. Está reorganizando sentimentos que estavam fora de controle. Está reconstruindo sua sensibilidade espiritual. Essa oração marca o início de uma reorganização tão profunda, tão real, tão divina, que você vai olhar para trás e perceber que este momento foi um divisor de águas. E para selar esse ato no mundo espiritual, escreva nos comentários agora: Espírito Santo, organiza tudo dentro de mim. Esse comentário não é apenas engajamento, é compromisso espiritual. É dizer ao céu: eu quero mudança, eu quero ordem, eu quero Deus. E ele ouviu. No próximo capítulo, você vai entender o que acontece dentro de você depois dessa oração e como reconhecer os sinais de que o Espírito Santo está reordenando sua vida. O processo da reorganização. O que o Espírito Santo faz depois que você ora? Depois da oração profunda que você fez, algo começou a acontecer dentro de você, mesmo que você ainda não tenha percebido claramente. A reorganização espiritual não é feita de forma barulhenta, não é dramática, não envolve sinais externos imediatos. O Espírito Santo trabalha primeiro no invisível, porque é lá que a verdadeira bagunça se instala. E é lá também que ele começa a colocar tudo no lugar. O primeiro movimento que o Espírito Santo faz após sua entrega é acalmar as tempestades internas. A mente que antes parecia cheia de vozes, medos e confusões começa a desacelerar. Ele silencia pensamentos que geravam pânico, interrompe ciclos de ansiedade e traz uma paz que você não conseguia produzir sozinho. É como se ele dissesse: antes de arrumar, eu preciso te acalmar. Depois, ele começa a reorganizar sentimentos. Coisas que te machucavam profundamente começam a perder força. Feridas antigas que você não sabia como resolver começam a ser tratadas. O Espírito Santo remove pesos que você carregou por anos, pesos que você nem reconhecia mais como pesos. Ele mexe em emoções adormecidas, traz à luz o que foi reprimido e cura aquilo que estava doendo em silêncio. Em seguida, ele toca na sua visão espiritual. A vida que antes parecia nebulosa começa a ganhar clareza. A direção que antes parecia perdida começa a ser iluminada. Ele mostra caminhos, fecha portas que não pertencem a você e abre outras que você jamais imaginou. Nada disso acontece no susto. Tudo acontece com suavidade, como quem arruma um quarto escuro acendendo uma luz pequena, mas constante. O Espírito Santo também começa a reorganizar suas prioridades. Aquilo que antes consumia sua energia, discussões, preocupações, distrações, perde importância. Você começa a sentir vontade de se aproximar mais de Deus, de orar com sinceridade, de ouvir mais, de depender mais. Ele recoloca as coisas na ordem certa. Deus em primeiro lugar, você no lugar certo, o resto na posição que deve ocupar. E quando isso acontece dentro de você, o reflexo aparece fora. Decisões começam a fazer sentido. Relacionamentos se realinham. O emocional fica mais leve. A rotina ganha direção. O que parecia travado começa a fluir. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou por dentro. É assim que o Espírito Santo organiza, sem pressa, sem violência, sem confusão. Ele organiza com amor, ele organiza com paz, ele organiza com precisão divina. Mas existe algo essencial que você precisa saber. O processo não termina em um dia. Ele continua enquanto você continuar permitindo. Uma vida inteira de bagunça não se desfaz em uma noite. Mas o primeiro passo, o mais importante, você já deu.
E agora o Espírito Santo está conduzindo você, dia após dia, camada por camada, a uma nova versão de si mesmo. Se você já está sentindo mudanças, por menores que pareçam, escreva nos comentários: Espírito Santo, continua o processo em mim. Isso não é apenas um comentário, é uma concordância espiritual. É você dizendo: Senhor, eu não vou interromper o que tu começaste. No próximo capítulo, você verá como tudo isso se manifesta na prática e como o Espírito Santo transforma sua vida quando você permanece nesse caminho de entrega. Quando o Espírito Santo coloca tudo no lugar. Quando o Espírito Santo começa a reorganizar sua vida por dentro, os resultados aparecem de forma tão natural, tão profunda e tão suave que muitas vezes você só percebe depois que já mudou. A bagunça que antes te consumia já não domina seus pensamentos. O peso que antes te esmagava começa a desaparecer. A confusão que te deixava perdido se transforma em direção. A inquietação que te tirava a paz dá lugar a uma segurança que você nunca conseguiu produzir sozinho. É assim que o Espírito Santo trabalha. Ele não apenas arruma, ele transforma. Ele não apenas organiza, ele renova. Ele não apenas devolve ordem, ele devolve vida. E talvez você já esteja sentindo isso. Uma nova sensibilidade, uma leveza que você não entendia, um desejo de buscar mais a Deus, um entendimento que antes não tinha, uma fé que estava adormecida começando a reacender. Isso não é coincidência. Isso é o Espírito Santo reorganizando o seu mundo interior. Veja como essa transformação começa a se manifestar na vida prática. Você acorda e já não sente aquele aperto no peito. Os pensamentos acelerados diminuem. Você reage de forma diferente a situações que antes tiravam sua paz. Palavras que te feriam já não têm o mesmo impacto. Medos que te prendiam já não têm o mesmo poder. Decisões que pareciam impossíveis agora ganham clareza. A vida exterior começa a responder à vida interior. Porque quando o Espírito Santo organiza sua alma, ele também organiza seus passos. Ele te afasta de ambientes que te destruiriam. Ele te aproxima de pessoas que te edificam. Ele cria conexões que você nunca imaginou. Ele fecha portas que você insistia em abrir e abre portas que você nunca esperava. Ele realinha oportunidades, restaura forças, reacende sonhos. E quando você percebe, a vida começa a entrar no lugar. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque você foi transformado por dentro. É por isso que a paz permanece mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram completamente. É por isso que a esperança cresce mesmo diante de desafios. É por isso que você consegue seguir, mesmo carregando histórias difíceis. O Espírito Santo não espera o cenário mudar para te organizar. Ele te organiza para que você consiga atravessar qualquer cenário. E essa transformação continua, desde que você continue abrindo espaço. A oração que você fez no capítulo anterior não é um ponto final. É um ponto de partida. É o início de um relacionamento mais profundo, mais sincero, mais sensível ao Espírito. E agora, para selar o que Deus começou hoje, eu quero te convidar a fazer duas coisas importantes. Primeiro, escreva nos comentários, com toda a sinceridade do seu coração: Espírito Santo, continua colocando tudo no lugar. Essa afirmação é como um voto espiritual. É dizer para Deus: eu não vou interromper o processo, eu quero continuar sendo transformado. Segundo, se inscreva no canal agora. Não apenas por engajamento, mas porque, se esta mensagem te tocou, é sinal de que Deus te trouxe aqui por um propósito. Existem orações, palavras e direções que o Espírito Santo ainda quer liberar sobre sua vida, e você não pode perder. Cada vídeo será a continuação deste processo que começou hoje. E mais, compartilhe este vídeo com alguém que também está vivendo uma bagunça na alma.
Deus te usará como instrumento de cura. Às vezes, uma simples mensagem é suficiente para salvar alguém da confusão interna que você conhece tão bem. Agora, antes de encerrarmos, feche seus olhos por alguns segundos. Sinta a presença de Deus, respire fundo e diga com o coração: Espírito Santo, obrigado. Continua a obra, continua a transformação, continua comigo. Amém. A paz está chegando, a ordem está voltando e uma nova fase está começando.